Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus se manifesta como um rei que está formando um novo povo. Até agora, Deus havia formado o seu povo sendo encabeçado por Abraão e transmitiu para este povo uma lei conhecida como lei mosaica, pois será Moisés quem receberá a lei de Deus, composta por inúmeros preceitos. Esta lei também é conhecida por antiga lei, em contraste com a nova lei estabelecida por Cristo. Poderíamos nos perguntar: não deveria ser só uma lei? Por que lei antiga e lei nova? A resposta é muito simples. Deus não poderia transmitir de cara toda a lei em sua perfeição, pois Deus formará este povo vindo da barbárie. Não é possível exigir muito para um povo que ainda está muito pouco lapidado moralmente. Por exemplo, Deus teve que estabelecer a lei do talião para o seu povo. Olho por olho, dente por dente. O que significa esta lei? Talião vem de talis, do latim, que significa tal. Tal e qual. Ou seja, Deus vai permitir fazer o mal a quem faz o mal numa igualdade no dano. Por que vai permitir isso? Pois antes não havia igualdade em revidar. Se você roubava minha galinha, eu ia lá e roubava todas as tuas galinhas. A lei do ódio tomava conta. Para diminuir isto, Deus estabeleceu a lei do talião. Porém, quando vem Jesus Cristo, que é o próprio Deus, ele vai revogar algumas leis, como a lei do talião, por exemplo, para levar a lei à sua perfeição. Assim ele dirá a respeito do ódio da vingança: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém agora vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Jesus vai levar toda a sua lei à perfeição. Além disso, vai instituir os sacramentos que serão os canais da graça que ele obteve morrendo na cruz. Morrendo na cruz, ele vai criar como um banco infinito de graças para ser comunicada principalmente através dos sacramentos. E para guardar os seus ensinamentos, para interpretar os seus ensinamentos, e para administrar os sacramentos, ele vai criar a Igreja, colocando Pedro como seu primeiro representante. Assim nós vemos como a Igreja é importante e como é a sua Igreja, ele não vai permitir que nada se desvirtue do que ele ensinou.
São Mateus, no capítulo 5 do seu Evangelho, nos transmite estas palavras de Jesus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. E mais adiante vai dizer, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. A igreja fundada por Cristo é uma igreja que tem uma parte humana e uma parte divina. A parte humana é formada pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, diáconos e todos aqueles que seguem Jesus Cristo e seus ensinamentos. A parte divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando assistência à Igreja para que ela não desvie nenhum jota, nenhum traço da lei e chegue até nós intacta, pois senão não teríamos hoje acesso à verdade, ao caminho do céu. E Deus quer levar todos os seus filhos para o céu, sem que errem o caminho. Que lição nós podemos tirar hoje? Comecei a fazer a homilia diária a partir da Páscoa deste ano e pouco a pouco quero ir colocando as bases da doutrina católica e a base principal é Cristo, que existiu e é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a sua Igreja, esta realidade humana e divina que nos dá o alimento da graça e guarda e interpreta a palavra de Deus. Um propósito que podemos tirar é conhecer mais a fundo a Igreja, seu sentido, sua razão de existir. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.